Olá, pessoal! Estamos começando mais um podcast do Professor das Obras. E no outro podcast que eu gravei da Vedacity Pro, eu falei que eu não ia falar que eu estava começando mais um podcast. Eu ia falar que estava começando o podcast do Professor das Obras. Porque o de Madeira Engenheirada foi muito bom o podcast. E esse vai ser tão bom quanto. Então ele não vai ser mais um podcast, ele vai ser o podcast. Excelente, Hugo. Muito bom. Inclusive, eu gostei muito da impermeabilização na universidade. Achei que foi especialíssimo também o de argamassa polimérica, que é o nosso recorde em visualizações até agora. Sério, você gostou? Gostou. Eu mando um abraço para Ednei, então. Ednei, aquele abraço para você. Muito obrigado pela participação. Ele vai adorar, porque ele escuta todos. Legal. Bom, hoje a gente vai falar sobre tecnologia, inovação na construção civil. Como que você traz esses dois termos tão importantes e ao mesmo tempo que parecem ser tão longínquos do nosso canteiro de obra para dentro do canteiro de obra e fazer com que isso modernize, mude o jeito que a gente trabalha na construção civil. Para isso, a gente trouxe aqui ConstruFlow. ConstruFlow representada por Cícero, que é diretor fundador da ConstruFlow, né? E o Jorge, que é um engenheiro civil também, que é responsável pelo growth, pelo crescimento da ConstruFlow. Mas antes de apresentar os dois aqui, eu vou apresentar o Rolando, que tá moderninho hoje, né, Rolando? Sim, hoje eu vim de executivo. Tá moderno. E é que o pessoal não tá vendo o seu tênis, mas tá com tênis branquinho, né? O Cícero sabe qual a origem desse tênis, né? Porque é um jogador de tênis. Esse tênis é especial para quem pratica o tênis no saibro. Perfeito, Cícero? Te tira ele e mostra na câmera, não, então? Não, não vou fazer isso. Mas tá branquinho. Quem não tá vendo, tá bem branquinho. Tá branquinho, gente. É que desde o último jogo faz tempo, né? Não adianta você olhar para baixo que eu não vou mostrar o tênis. Tá muito branquinho, gente. Se fosse no colégio, lembra, né? Exato. No colégio a gente ia dar um pisão, isso, já bem dado. para carimbar, né? Para estrear. Exato. Se fosse na escola, eu ia dar uma pisadinha. Deixa eu já escondi o pé aqui. Mas eu respeito o chefe aqui do meu lado. Tem que respeitar. Tá bonitão, viu? Parabéns. Muito viu? obrigado. Você também. Sua esposa deve estar bem orgulhosa. Hugo, você não ficou para trás hoje, não. Você está muito bem também, a barba muito bem feita. Ah, tudo. é? Tá bom. Eu faço sem ver ainda. Eu quero aprender essa. Bom demais. Cícero e Jorge, por favor, se apresentem. Fale um pouquinho da ConstruFlow pra gente. Beleza, vamos lá, Hugo. Obrigado pelo convite, obrigado, Rolando. Vamos lá. Troca de ideias, eu vou começar... Primeiro, eu gostei da questão do longínquo para a obra, a tecnologia. A gente sempre fala isso, né? Está muito distante e quando a gente fala em tecnologia, a gente nem pensa em ir para a obra. A gente só sonha, a gente vai em palestra, gostaria de ter aquela inovação, mas quando chega na obra, não, o cara não vai querer inovação, o cara da obra é muito grosso, o cara da obra não sei o quê. Sempre a gente dá desculpa antes dele. E esses dias a gente estava conversando com uma pessoa, ela falou o seguinte... Hoje, em São Paulo, para ir para a obra, ele pega um ônibus e ele escaneia o QR Code para entrar no ônibus. Então, a gente acha que aquela pessoa não tem capacidade tecnológica ou ela não está apta para usar as tecnologias e a gente pré-julga e não leva a tecnologia para a construção civil. Então, indo para o lado da ConstruFlow, a gente sempre pregou com o máximo a tecnologia mais simples possível. Se eu começar a incrementar muito, ela já não vai ser. Então a gente usa muito o WhatsApp como exemplo. Por que o WhatsApp pegou no Brasil todo? Porque é muito fácil. Mando áudio, faço um texto, compartilho. Então a gente continua usando. Então nossa ideia de ConstruFlow é justamente isso. Ser uma plataforma muito simples para gerenciar os erros de projeto. Então hoje qual é o grande problema? A gente tem WhatsApp, tem e-mail, tem a ligação, e eu nunca sei onde eu tomei aquela última decisão. Como é que eu tenho certeza onde eu acho aquela última resposta que eu queria? Então, a gente centraliza todas as informações de erros de projeto numa única plataforma, dispara notificações para todo mundo e ali eu consigo resolver os erros de projeto antes dele chegar na obra. E o grande problema é quando chega na obra. Se a gente deixar chegar para a obra, vai ser mais caro e a gente corre o risco de algum criativo fazer algumas boas histórias aí que vocês devem ter, né? Daquelas pessoas criativas de resolver da minha maneira. Então, a gente resolve os problemas antecipadamente na etapa de projeto.
Tá, e como é que funciona esse trabalho de growth dentro da Construflow? Então, como toda grande tecnologia, assim, inovação, a gente precisa mostrar o ganho que ela tem, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas se é inovação, não é conhecido por todo mundo. Então, a gente tem um trabalho de educar as pessoas e mostrar. Por quê? O que a gente sempre ouve? Eu sempre fiz de outra forma. Pesquisas que a gente fez de tentar descobrir quantos erros chegam na obra, né? A pergunta é, e aí, mestre, quantos erros o senhor encontrou nesse projeto? Nenhum. Ele não encontra, porque o que ele resolve não é erro. O erro é quando ele não consegue resolver e ele desce para chamar o engenheiro, e então isso é um erro. Então, a gente tem esse trabalho de mostrar que nós temos dados para te dizer onde está a falha, o que eu preciso ajustar, porque a gente também não pode ficar só reclamando e dizendo que tem problema. Então, com dados a gente mostra. Veja em que etapa do projeto os erros estão acontecendo. Quais são os números que a gente tem de erros de projeto no projeto executivo? São 40% dos erros são encontrados no projeto executivo. Ou seja, eu passo toda etapa de projeto e eu deixo lá para quase quando a obra está começando a encontrar os erros. Posso interromper um minuto? Claro. Esse teu número bate exatamente com o levantamento que eu fiz. O levantamento que eu fiz é muito simples. Eu peguei os clientes da Vedacity, são inúmeros, e fui perguntando, qual é o seu problema? 44% erro de projeto ou inexistência de projeto. Sim. Então, a gente vê isso como um fator limitante de produtividade. Então, quando vocês acabarem a explanação que eu interrompi, eu queria que vocês pegassem o gancho de produtividade. Porque eu penso assim, se eu tiver com alguma deficiência de projeto ou de execução de serviço, eu posso estar com um serviço no 3º andar. Mas os meus insumos estão comprados para o 12º andar. Aí eu reforço o que eu já comprei 2 vezes e compro de novo para o 3º andar. Quer dizer, eu estou quebrando com caixa, né? Eu crio um problema de caixa dentro da construtora e estou estocando produtos que eu não vou usar no momento. Sim. Você está com essa previsão? Vocês têm, a Construflow tem isso na cabeça de vocês? Como eu me organizar de uma maneira excelente para fazer as tarefas no seu tempo correto e da maneira correta? Sim. Eu vou voltar um passinho bem antes, só rolando, para justificar esse contexto como um todo. A gente tem um número muito legal do trabalho do Thiago Ricotta que fala quanto custa cada erro na obra em média. Então ele fala em torno de R$2.400, R$2.500 por erro. Se esse erro não for identificado, chega na obra, por média. Então pode ser um erro de uma legenda que vai custar R$200 porque a pessoa teve que descer da laje, falar com o engenheiro, resolver o problema. Pode ser um problema de impermeabilização que vai gerar um custo muito grande lá na frente. Então, em média, R$2.400. A gente está falando de, na plataforma, a gente mapear 600, 700 erros por empreendimento. Então, isso é um custo muito alto que a gente tem hoje de não achar esses problemas e deixar ele para a obra. Então, o que a gente tem visto? Esses são os problemas que são encontrados, fora os problemas que não foram vistos ali, um problema de execução, alguma questão. E aí, quando a gente vai especificamente para a impermeabilização, o número é pior porque só 10% das obras têm projeto de impermeabilização. Então, se eu não encontrei o erro, é certo que eu vou cometer aquele erro na obra. Se eu não encontrei na etapa de projeto, eu vou ter esse problema na obra. Então, é muito grande. Então, como a gente ajuda nessa produtividade? Justamente isso, conseguindo mapear esses erros, identificar esses erros na etapa de projeto para eles não acontecerem lá na obra. E se por algum motivo o engenheiro ou o instalador ele vê que vai acontecer, ele tem já um mapeamento da plataforma também de como resolver aquele problema de uma maneira mais fácil. E é isso e aí que entra o elo com a Vedacity também, né? Então, a gente é investido pela Vedacity, então a gente é uma startup investida pela Vedacity, a gente passou por um processo de seleção que era o Vedacity Labs, e a ideia da Vedacity era justamente isso, né? Investir numa startup onde ela pudesse antecipar esses erros e ajudar com o corpo técnico da Vedacity a dizer como é melhor para executar e, caso dê o problema, qual é o melhor de resolver esse problema, né? Então é isso que a gente ajuda. E é legal falar sobre a impermeabilização, que com o advento e a entrada da modelagem 3D, modelagem BIM,
o processo de construção virtual começou a gerar dúvidas sobre a execução. Então, não ter um projeto, quando alguém estava fazendo uma laje, né, vou botar o revestimento, vou chegar nessa etapa, surgia a dúvida de, e aí, a impermeabilização ocorre como? Vira, sobe na parede, sobe quanto? O que eu preciso colocar aqui? Então, isso começou a aparecer mais dentro da plataforma porque as pessoas começaram a construir virtualmente. Aí, sem o projeto, gerava a dúvida, né? Então, começou a aparecer mais, né? Começou a ligar essa lâmpadazinha vermelha lá da impermeabilização e a falta do projeto. Jorge, principalmente por causa das cotas também, né? Quando eu não tenho a minha espessura, como é que eu vou dar isometria no meu projeto ou na minha execução? Fica impossível. Então, como é que eu vou colocar minha louça sanitária num banheiro onde eu vou estar prevista a impermeabilização? Perfeito, acho. Achei que a tua colocação foi ótima. E era a pergunta de um checklist também, né? Foi previsto rebaixo no piso do banheiro, e aí às vezes assim, passava despercebido. Então, por quê? Porque ninguém apontou, apesar de óbvio, que lá precisava ter uma espessura para eu poder cumprir esse requisito, né? Ok. Eu tenho uma questão aqui, mas sem querer quebrar com o ritmo de vocês. Não, só um detalhe, assim, a parte de planejamento é muito importante, porque grande parte dos erros de impermeabilização não foram porque foram mal executados, foram porque o serviço seguinte fez algum dano na impermeabilização. E isso a gente vê na etapa de projeto quando a gente simula o planejamento da obra. O que eu quero dizer com isso? Eu impermeabilizei muito bem a laje de cobertura. O que vem depois? O balancinho. O que eles fazem? Furam a laje e furam a impermeabilização. Então, toda a etapa foi construída muito bem, mas aquele último detalhe é muito importante ali. A gente tem um exemplo clássico dentro da plataforma que gerou um problema enorme, que era uma piscina com um guarda-corpo, foi toda ela impermeabilizada, tudo direitinho, subiu a manta, fez tudo perfeito. Foram botar o guarda-corpo lá no fim, o que o cara fez? Furou. Até achar onde estava o erro, e era sempre a culpa da impermeabilização nesse caso. Foi mal feita a impermeabilização, o produto não é muito bom, só que até se descobrir isso, se levou um tempo bem grande. E principalmente porque o vazamento, ele não é 100% identificado onde vem a mancha d'água, porque ela se espalha. Então, você pode ser traído por intuição. Então, descobrir um erro desse numa obra, e principalmente com a edificação funcionando, é dificílimo. Eu costumo dizer o seguinte, mas é um jargão que eu uso, que entre o canteiro de obra, eu enxergo o canteiro de obra como se fosse a produção, a fábrica, o processo produtivo. E o escritório de engenharia, onde os projetos são elaborados, os pedidos de compra, os orçamentos são feitos. E eu costumo dizer que entre o canteiro de obra e o escritório de projeto da própria construtora de engenharia, existe um abismo. Vocês notam isso também nos trabalhos que vocês fazem? Isso é real ou é uma verba mania, um jeito de falar? Ou isso é real mesmo e vocês se preparam para responder esse problema? Essa pergunta encaminho para os dois, essa questão. Sim, existe, mas vamos dizer assim, é um abismo que ele é muito fundo com um pequeno trecho, porque é muito fácil de resolver. Então, existe o abismo, mas que a gente derrubar uma árvore ali, passa todo mundo com cuidado por cima e o abismo não existe mais. Mas por quê? A gente pode listar alguns pontos, tá? Um que o Cícero falou, a gente menospreza ou subestima a capacidade que a obra tem para a tecnologia e para resolver problemas. Afinal, a pergunta, existe problema? Não, porque resolveram, eles têm a capacidade de fazer. O que acontece é que a obra resolve às vezes de uma forma que para ela tá bom, e a gente não sabe o impacto que vai dar lá para frente, principalmente a gente perde o histórico do que aquilo foi feito. Então, por que eu falo que é pequeno o trajeto, né, apesar do abismo ser fundo? Porque a comunicação acaba com isso. Se a gente aprender a se comunicar e conseguir registrar, esse abismo acabou. Mas o que acontece? O projeto é feito para dentro do escritório. Quando chega na obra, é comum que a pessoa fale, não, mas eu não preciso ver. Eu sei, a tomada vai ali, vai lá, mas vamos pensar num projeto onde eu tenho drywall. Se eu posicionei exatamente as tomadas, porque eu desviei do frame, cuidei, né, tudo certinho. Houve um estudo. Eu posso chegar lá e furar, se eu precisar furar o drywall, se eu não colocar antes da tomada, enfim, tem uma série de coisas que podem acarretar nisso. Mas por quê? Porque talvez a gente trabalhou o projeto para
para dentro do escritório, não para fora. Que a gente estava brincando aqui, que tu falou que eu falo a língua da obra. É isso? Será que a gente está falando a língua da obra? Eles entendem o que a gente está levando? O Cícero levantou um ponto muito interessante que era assim, eu vou me preocupar no modelo BIM em levar o máximo de detalhe que eu puder para a obra, e aí quando chega lá, se uma das informações está errada, o mestre descaracteriza tudo que foi feito e eu vou resolver da forma que eu tenho para resolver. Então, eu acho que a gente criou uma cultura, eu acho que eu concordo das duas formas. Existe uma cultura da gente falar que existe o abismo, porque tem, mas a gente também pode prestar atenção em como resolver, e a comunicação é isso. 60% dos problemas, né, do projeto são mapeados, são problemas de comunicação. A forma como eu falei, a forma como eu comuniquei, o que eu quis dizer. Então, a ideia da ConstruFlow é democratizar isso. Então, facilitar, como o Cícero falou, a gente não vai criar uma plataforma onde eu posso ter um monte de funcionalidade e isso vai dificultar, porque o acesso tem que ser simples para cada um. Não vou criar empecilhos para que eu possa usar as ferramentas que eu tenho. Então, a plataforma, eu posso subir um print, eu posso subir um desenho à mão, eu posso subir um vídeo, o que tiver do que tenho de acesso ali, eu vou levar. E, inclusive, levando a outros pontos que depois a gente pode comentar, de facilitar e trazer para dentro do WhatsApp, que é a ferramenta que todo mundo usa. Então, o abismo existe, mas a gente pode cortar esse caminho muito rápido com uma comunicação e disponibilizar, falando de idiomas, né? A gente brincou aqui usou um termo usado na obra aqui que não é o mesmo no Rio Grande do Sul. Então, como é que eu trago todo mundo para o mesmo idioma? Eu acho que é uma preocupação que a gente pode fazer, e a educação, né, fomentar isso vai ajudar muito. Rolando, eu acho que a gente se adiantou muito na introdução da dor do problema, e uma coisa que talvez as pessoas que estão nos escutando e nos assistindo ainda não entenderam direito, qual que é o business da ConstruFlow? A gente entendeu que eles estão para facilitar a vida da comunicação do canteiro de obras com o escritório, isso é um trabalho para as construtoras, etc e tal, mas assim, vamos tentar explicar isso para uma criança agora. É um aplicativo, é uma plataforma, ela ajuda só projeto, ou ela ajuda planejamento de canteiro, execução, cronograma, como é que é? Perfeito. Vamos lá, acho que era melhor. Estava sentindo falta também quando o Jorge estava falando. A gente é uma plataforma 100% online, então entro em qualquer dispositivo, pode ser pelo celular, pode ser pelo tablet, basta ter internet. Então eu acesso a plataforma e eu tenho acesso ao meu projeto ali, a minha obra, que a gente chama, né? E todos os projetistas estão conectados dentro dessa plataforma. Então, quem nos contrata? A construtora nos contrata a plataforma, e ela gerencia essa plataforma, convidando todos os seus projetistas, e toda vez que ela insere um erro de projeto, todo mundo recebe uma notificação e consegue fazer a correção dentro da plataforma. Então, essa é a ideia. Gerar o conteúdo ali, o problema, e a gente chama de apontamento, porque não pode ser que não seja só um erro, pode ser uma dica, eu quero lembrar daquele detalhe de projeto, quero colocar algo específico. Uma sugestão, e todos os projetistas estão vendo ali, porque eu posso, como impermeabilização, posso ter interesse em estar olhando a estrutura, quais são os problemas de estrutura, então está todo mundo reunido no mesmo lugar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto pode ser para a obra também. Porque esses problemas que a gente vê durante a etapa de obra, eu posso, ao invés de eu resolver, e a gente está falando de duas entidades diferentes, né? Quando a gente falou a obra está aqui, o projeto está antes, a comunicação não é muito boa. Então, se eu já tenho todos os projetistas dentro da mesma plataforma, por que quando eu notifico, eu já estou na etapa da obra, eu notifico um erro dentro da plataforma, todos os projetistas já recebem uma notificação automaticamente, o pessoal do escritório também. Então, não existe aquela questão de preciso resolver alguma coisa de obra que é referente a projeto, eu vou lá, ligo para o cara de projeto, o cara de projeto liga para o projetista de impermeabilização, o projetista de impermeabilização volta para o projeto volta para a obra. A obra fez por conta. Se levar todo esse tempo, a obra fez por conta. Agora, se eu tirar uma foto na hora, colocar dentro da plataforma e esse projetista receber uma notificação, ele pode, na hora, me mandar uma mensagem dizendo, não, esse problema que você está tendo aqui se resolve dessa maneira. E o grande lance fica um registro disso, né? Porque se eu tiver que ligar o projetista e disser, não, pode fazer. Aí eu faço, depois eu não tenho registro, acontece. Então, a ideia registrou na plataforma, a gente sabe quem perguntou, quem foi, em que data e quanto tempo levou para fazer isso, né?
Então, na etapa de projeto, quem gerencia é a construtora, com seus coordenadores, na etapa de obra, é o engenheiro de obra que gerencia a plataforma. Agora ficou mais claro para mim como é que funciona o trabalho deles. E eu imagino que vocês, através desse trabalho, já tenham recebido inúmeros feedbacks dos seus clientes, né? Posicionando-os qual foi os grandes benefícios em contratar a plataforma e envolver os projetistas e etc. O que geralmente eles falam dos ganhos que eles têm com vocês? Acho que um grande ponto é a redução de tempo, seja para resolver o problema, seja a redução de tempo de reunião. Então, assim, quem já participou de uma reunião de compatibilização, né, depois que os problemas foram encontrados, são reuniões que às vezes a gente parava para almoçar, voltava e continuava a reunião. Então, facilmente mais de 4 horas de reunião para resolver problemas, né? Com a plataforma, muitos desses problemas que a gente brincava que poderia ser um boné, né? Mais uma reunião na frente e atrás que poderia ser um e-mail. E muitos dos problemas são que eu posso responder assim, ó, estou ciente, na próxima revisão eu vou resolver. Parece simples, mas quando a gente está numa reunião com 8 projetistas, a hora que o problema aparece, que eu poderia dizer assim, ó, vou resolver na próxima, isso gera uma discussão, aí, mas deixa eu ver, aproxima ali. Então, algo que eu poderia resolver em 1 minuto, viram 5 minutos. De 8 projetistas, horas de reunião. Então, problemas simples resolvidos dentro da plataforma, eu tiro do meu escopo e beleza, isso vai ser resolvido lá eu vou conferir. Então, tempo tanto de resolução, porque comunica, então eu não preciso esperar um relatório de compatibilização chegar ao final para enviar para o projetista. No momento que eu vou lançando esses problemas, o projetista vai recebendo e ele já pode ir iniciando a resolução dos problemas. Então, nesse ponto, sim, a gente tem dados, né, da Otus, um parceiro nosso, que o tempo médio de resolução de problema é 95 dias. Eles utilizam a plataforma, são usuários já que usam muito tempo, esse tempo cai pela metade. Então, o tempo que eu tenho para resolver problemas diminuiu. Esse é um dos ganhos, né? Só explicando melhor o tempo e esse prazo. Quando a pessoa quando o projetista ou a construtora insere um problema dentro da plataforma, a gente monitora o tempo que ele vai levar para ser resolvido. Então, em média, o status, né? Mudar o status para resolvido. Imagine que 96 dias, 95 dias para se resolver um problema. Está falando de 3 meses. Eu insiro um problema de impermeabilização, de estrutura, de arquitetura, e o projetista não culpa só do projetista, tá? Culpa da construtora, porque muitas vezes o projetista responde, a construtora leva mais 3 semanas para responder se aquilo está ok ou não, e esse vai e volta, em média, leva 3 meses para se resolver. Se a gente falou que 40% dos erros são encontrados no projeto executivo, sendo que a obra está quase para começar, a gente está falando que esses 3 meses, em média, a gente acaba chegando com os projetos não 100% completos, com muitos erros. E aí o que acontece? A obra vai tocando, e a gente vai vendo essa enxurrada de erros. Então, justamente, essa questão do tempo é muito importante. O tempo de resolução de um problema diminuir pela metade quer dizer que eu vou resolver muito mais erros na etapa de projeto antes de chegar na obra. Então, isso é um benefício assim, que o pessoal gosta demais mesmo, por causa desses detalhes. Outra coisa é o que o Jorge falou antes, o registro. O pessoal gosta muito do registro. Combinei com o Rolando que vai ser isso, está lá escrito, está lá registrado. Se eu fiz aquele detalhe e por algum motivo deu problema, está registrado e a gente vai dividir a responsabilidade, a gente vai resolver de outra maneira e vai decidir o que fazer juntos de novo. Então, esses são 2 diferenciais bem legais assim, que o pessoal gosta. E a centralização, né? Porque experiência nossa de quando fazia compatibilização de projeto eu envio o relatório. O projetista demorou para responder. Eu ligo para ele e cobro a resposta. A resposta vem por telefone. Aí eu registro isso num Excel. O outro me respondeu pelo WhatsApp ou me enviou um e-mail que gerou uma discussão e aí eu já não sei mais em qual e-mail estava a resposta. Então, existem muitos meios de comunicação e cada um muito bem usado dentro do tempo que se tem, né? Então, assim, eu vou mandar um áudio aqui no WhatsApp rapidinho e respondi o problema. Veio em áudio. Eu vou ter que parar, assistir, ouvir o áudio para poder levar isso. Então, centralizar a comunicação também gera ganho de tempo, porque ou eu sou muito organizado a ponto de cada vez que alguém
me responder, eu consegui registrar isso em algum lugar, então eu destinei tempo para me organizar, ou eu não sou organizado previamente e depois para gerar o relatório eu vou ter que caçar tudo isso. Então, ao final das contas, eu simplesmente desloco um tempo que não precisava existir. Ou ele acontece no final ou ele vai acontecer no início. Com a plataforma, não. Mesmo que alguém me ligue, tem 2 ações que a gente pode tomar. Dizer assim, ô fulano, responde lá dentro da plataforma, que é bom para mim e bom para você, porque fica um registro para nós dois. E tem casos em que a gente fala assim, ó, muito obrigado pela resposta, eu vou escrever aqui na plataforma que você me falou isso, tá? Então, conforme o contato telefônico, coloquei aqui e registro. Então, sempre no mesmo lugar, a comunicação, isso também gera ganho de tempo. Produtividade, né? Eu acho que é o ponto, o grande lance de que a gente fala hoje, a plataforma traz muita produtividade. Hugo, me deu uma ideia aqui. Jogar uma pimentinha. A gente está falando muito da Consulflow, muito. Tudo com muita propriedade, e eu estou impressionado, porque nós participamos da mesma empresa e tem alguns detalhes que eu não conhecia da Consulflow, mesmo trabalhando juntos através da Vedacity. E fiquei muito mais bem impressionado ainda do que já era. Mas eu queria falar um pouco do cliente. Uhum. Tem algum pré-requisito nas construtoras que vocês atendem? Por exemplo, construtora com esse pré-requisito aqui, estrutura familiar, 150 anos de vida, faz um prédio por ano, é um ponto. Sim. Agora vamos ver essa outra aqui. Nossa, a incorporadora está junto com a construtora, faz 35 lançamentos por ano, uma estrutura magnífica. Vocês têm remédios diferentes para construtoras diferentes, ou esse tipo de construtora eu não atendo e só atendo essa? Tudo a mesma coisa. Todos têm o mesmo problema, depende só da escala e a quantidade. O problema é o mesmo e a gente consegue atender o mesmo. Dentro da plataforma hoje a gente tem desde pessoas que fazem casas de médio, alto, baixo padrão, não interessa, casas. Alguns têm volume de casas, então compensa bastante, mas tem outros que têm volumes menores, tem prédios residenciais, prédios comerciais e aeroporto. Então, se a gente for fazer um mapeamento ali, os problemas são os mesmos. Infraestrutura também tem, infraestrutura também. Porque o que a gente nota, Rolando, quando a gente isola o problema é o mesmo para todo mundo. Quando a gente fala assim, tem uma construtora com 35 empreendimentos 60 mil metros quadrados, e aí tu vai diminuindo. Tá, mas quantas torres são? São 10 torres. Então vamos olhar só uma torre. Quantos pavimentos? São 18 pavimentos. Vamos olhar só um pavimento. É um pavimento. Vamos olhar um banheiro? O banheiro tem o mesmo tamanho, tem 1,30 m por 2,40 m, é esse mesmo banheiro que está lá dentro de um prédio comercial, também ele tem quase o mesmo tamanho, e quando a gente vê o problema é o mesmo, o problema de impermeabilização lá no fim é a mesma coisa. Então se a gente vai para um aeroporto, vai para a parte de escritórios de um aeroporto, vai para um banheiro, quando a gente chega num banheiro de aeroporto, qual a diferença de um banheiro de aeroporto para um banheiro de uma casa? Nenhuma. A gente tem vaso, a gente tem pia, então a gente precisa impermeabilizar e a gente começa a notar que os problemas isolados, quando a gente puxa ele e dá um zoom, os problemas são os mesmos, independente do tamanho, independente da escala. Óbvio que tem problemas diferentes, não vou dizer que um aeroporto tem o mesmo problema de uma casa, mas na essência é a mesma coisa e dentro da plataforma acaba sendo a mesma coisa. Ou seja, eu identifiquei um problema, eu preciso que alguém rapidamente resolva esse problema, e dentro da plataforma fica a centralização de uma maneira muito rápida. Ok, excelente, obrigado. E futuro? A gente só falou de futuro até agora, né? Mas é um futuro muito próximo da gente, né? Eu costumo dizer o seguinte, que a gente tem que gastar um tempo da gente com o presente, porque são as nossas metas, os nossos objetivos, X%, 70%, 80%. Mas uns 20%, 30% a gente tem que ficar lá na frente, porque senão o mercado nos engole e a gente acaba perdendo o timing do mercado, né? Quais são os planos de futuro da Consulflow? Vocês têm planos? Dá para já falar um pouquinho de inteligência artificial? Não dá? É hora? Inteligência artificial, eu já li matérias e artigos comparando inteligência artificial com energia nuclear. Olha, cuidado com a inteligência artificial na construção civil. Futuro da Consulflow e versar um pouquinho sobre inteligência artificial. Está na hora? Passou da hora? Estamos no trem certo? Tal? Acho que a base que a gente pode dar para a discussão daqui para frente nós temos muitos dados na plataforma. Então, o pouco que a gente tem na construção civil ainda, né, de trabalhar em cima de dados, números, padrões,
como o Cícero falou, independente do tipo de obra, eu tenho um banheiro e vou ter esgoto, tubulação e os problemas vão ocorrer da mesma forma. Então, se eu tenho essas informações, se eu conseguir mapear, se eu conseguir ter números em cima disso, o que eu faço agora com esses números? Como é que eu transformo esses dados em informação, em ação dali para frente? Então, esse é um grande ponto. O que a gente pode fazer? Botar um estagiário para levantar tudo isso, né, Cícero, que já foi feito porque não havia padronização na escrita, numa outra forma, então esse é um grande lance. Mas eu posso começar a ter uma inteligência em cima desses números, sendo o que a gente chama de inteligência artificial ou inteligência nossa mesmo, de conseguir ter tempo para olhar esses números e dizer para onde nós vamos. Então, eu acho que um grande passo futuro muito próximo e que muitos clientes já usam é conseguir enxergar esses dados e tomar ação. E aí entra o ponto que o Cícero pode falar um pouco melhor, mas como é que eu trago agora a inteligência artificial para facilitar a busca e interpretação desses dados e me dar resultados, né? Então é algo que para nós que estamos desenvolvendo já é uma realidade, porque a gente vai testando, mas esse eu acho que seria o grande lance do uso da inteligência artificial dentro da plataforma, né? A gente está rolando para um lado muito de educação. Eu gosto que toda vez que eu leio o professor das obras eu acho muito interessante, né? Porque há quanto tempo, vou perguntar para vocês dois, né? Quanto tempo vocês ouvem a questão de mão de obra desqualificada? Desde quando eu comecei. Desde que começou. Perdi a conta. Por quê? Quanto tempo você está na construção civil? Perdeu a conta também? Não. Eu estou na construção civil. Eu imaginei que ia vir a provocação essa. 37 anos. Uma pena que Zé Miguel não está aqui hoje, senão nós iríamos fazer uma conta de cegada. Falando no Zé Miguel, só antes dele... O Zé Miguel deu uma catracada em mim esses dias no grupo lá, você viu? Vi. Achei sem graça. Eu errei, cara. Zé Miguel, presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Olha no meu olho, cara. Eu não sou um especialista da impermeabilização. Eu só sou um parceiro da Vedacity. O especialista está aqui, ó, do meu lado. Então me desculpe se eu errei, tá? Mas eu quero ver você fazer um podcast melhor do que eu, português. Dito a crítica construtiva e meia destrutiva que você acabou de fazer, eu queria responder a Cícero. Sempre. O problema é sempre o mesmo, desqualificação. A gente não faz um trabalho de educação / evangelização. Nós perdemos, eu não sei se é tempo ou se é qualificação de nós mesmos. Então a gente perdeu esse link, esse gancho com a construção civil. Essa é uma reclamação recorrente. Sim. Mas só para a gente pensar mesmo, e talvez quem está assistindo a gente também pensar nisso, será que foram nós do lado de cá, vou me pôr no mesmo lado da indústria, que perdemos isso, ou o fato de a gente ter que fazer as coisas cada vez mais rápidas acabaram fechando as portas para que a gente não teve mais oportunidade de entrar e educar? Às vezes é isso também, né? A gente acabou se acostumando com o cenário e deixamos correr, né? Às vezes não... E você usou uma frase que me remeteu a alguma coisa que eu escuto muito em obra. Quando você falou em posições chaves dentro da construção civil. Eu vou citar o mestre de obra, mas podia ser qualquer outro, mas eu vou citar o mestre de obra porque ele é um ícone, né? Faço isso há 20 anos e sempre deu certo. Deu certo, mas em que padrões? A que custo que isso deu certo? Qual foi o lucro ou o prejuízo que ele obteve? O que é o certo? O que é o certo? A relatividade, eu acho que tudo, a verdade é muito relativa, né? Com exceção de assuntos de fé. Na fé não existe, a verdade é absoluta. Fora o trabalho, a verdade é relativa. Mas se eu não tiver critérios de resultado, sempre eu faço do meu jeito. Então, quando a Construflow apresenta os critérios e os procedimentos que dão efetivamente resultado positivo, a relatividade vem a nosso favor. Então, eu obtenho resultados extremamente positivos. Era só para ilustrar aquilo que você estava falando. Então, escuto que a desqualificação de mão de obra é eterna, como você falou, e os vícios de construção civil são eternos também. E está na hora de a gente dar um passo a mais, dar opções para os nossos clientes. Né? Sim. Mas olha onde eu quero chegar na questão da educação. A gente fala que a gente tem mão de obra desqualificada. Falou 36 anos, né? É a minha experiência. A gente vai fazer esse podcast daqui 10 anos, a mão de obra desqualificada. Sim. E a gente fala ao mesmo tempo que a construção civil ela é atrasada. A gente constrói da mesma maneira há 30 anos, há 40 anos. Como isso?
Então, por que a gente tem desqualificado? Se a gente constrói da mesma maneira, todos esses anos passando, a gente continua com a mão de obra desqualificada. A gente vai até quando? A gente está sempre na esperança. Ou seja, eu estou na esperança que agora o drywall vai funcionar e aí eu vou ter uma obra muito mais moderna. Vai vir a questão da modularização, vai vir não sei o que, vai vir. A gente está sempre atrás, a gente está sempre na esperança. Agora, se entrar um novo produto muito mais interessante, a gente vai continuar com a mão de obra desqualificada, a gente vai continuar atrás. Então, se a gente não pensar no hoje eu preciso qualificar, hoje eu preciso ser o professor das obras, treinar o quê? O que tem hoje. Eu não vou treinar o que eu não sei, o que eu estou lá no futuro. Não, se eu ainda levanto 90% das obras levantar tijolo, por que eu não vou treinar as pessoas a levantar tijolo? Por que eu vou treinar as pessoas a algo que não chegou ainda? Então, treinar uma boa parte das pessoas com o que existe hoje, por uma melhor qualidade, e aos poucos a gente inserindo as coisas de uma maneira muito interessante. Então, pensando em futuro, a gente está muito preocupado com essa questão da educação. Então, se eu tenho 150 mil, 160 mil erros de projetos, por que eu não apresento esses 160 mil erros de projetos com a parceria da indústria? Então, hoje a gente tem a parceria com a Vedacity, a gente tem parceria com a Knauf, com a Bosch, com a Gerdau, para eles ajudarem. Então, esses são os erros de projetos e essa é a maneira que a indústria ajuda a resolver esses erros de projetos. Então, a gente, como futuro, a gente está batendo muito na tecla da educação e aliando a educação, a tecnologia. Que maneira? Com a inteligência artificial. Então, eu posso fazer uma pergunta hoje pelo WhatsApp que a inteligência vai responder. Aí a gente vai dizer, tecnologia para obra, o WhatsApp o pessoal usa ou não usa quando tu vai na obra? Muito. Para quê? Pra falar um com o outro, mandar uma foto e... Zoar, né? Isso. Falar em impermeabilização, tu acabou de falar do fulano aí. Verdade. Essa é a parte, ou seja, todo mundo usa, e a gente vai dizer que a pessoa não tem qualificação, mas ele está usando o WhatsApp. Então, por que a gente não leva a parte de educação com essa super tecnologia que é o WhatsApp e a gente bota a educação? Então, a gente está indo para esse não futuro. Então, é o agora. A gente tem inteligência artificial que saiu, que virou boom, em 5 dias teve 1 milhão de usuários, e aí a gente pergunta, o cara da obra usa inteligência? Não, ele não usa. Ele usa o ChatGPT? Ele não usa. Mas se a gente vincular o ChatGPT a um número de WhatsApp onde ele tem acesso, ele vai fazer uma pergunta por áudio e vai vir uma resposta qualificada da Vedacity, do Hugo. Será que ele não vai utilizar? Eu acho que ele vai utilizar. E é isso que a gente está testando hoje, e esse é o nosso futuro de hoje. Democratizar, né? Democratizar uma tecnologia. Cícero, tamo junto. É isso aí. É isso daí. Teremos até um evento dia 29 de junho em Porto Alegre. Você poderia falar um pouquinho desse evento? Claro. Eu acho esse evento o máximo. E a gente tem um compromisso, o e eu, desse podcast ir para o ar antes do dia 29 de Eu junho. ia falar isso agora. Porque pela agenda não estava, né? Não, mas a gente pula. Mudamos a agenda, Mudamos então. a agenda. Mais Então um. vocês vieram aqui para estragar minha agenda, é isso? Sim, lógico. Combinamos antes. Ó, nunca choveu na tua obra e ter que mudar a programação? Não, o problema é o Bruno lá. Ele que cuida da agenda. Você vai ter que falar com o Barbudo depois ali. Quando finalizar o trem aqui, a gente conversa com Na hora do Bruno. almoço. Paga o almoço para ele hoje. Pronto, já está feito no Parma. Comer um filé parmegiana bem gostoso. Novo patrocinador. Ele já mudou a agenda lá já. Pronto. Cícero, o evento, você quer dar uma palhinha? Antes do evento, deixa eu falar sobre a inteligência artificial. Já te mandaram o número para tu testar e fazer as perguntas aí ou não? Não, mas a gente usa a inteligência artificial aqui no podcast. Dentro do WhatsApp? Não. Aí, ó, acessibilidade. Então, depois vamos enviar para ele testar aí, né? Tá o Caio. A gente tá Caio? falando de Caio. Caio é o nome, tá? Caio é o nome do menino? É. Caio é o nome Que do responde tudo? menino. Responde tudo. Mas não é humano, né? É, claro. Ele é artificial. Mas assim como todas as pessoas, ele erra também. E hoje a gente culpa, a gente quer uma perfeição da inteligência, né? E é muito legal, isso é uma característica ruim do engenheiro, ele gosta de se provar que é bom, né? Uhum. E quando a gente vê ali as perguntas, as pessoas nos mandam, eu fiz tal pergunta, ele sempre faz uma pergunta do que ele entende, nunca do que ele não entende, porque ele quer mostrar e diz, nossa, eu sou mais inteligente que a inteligência. Está perdendo uma big oportunidade de aprender. de somar conhecimento.
do que reforçar aquilo que ele já tem, né? Mas paciência, o ser humano vem com esses erros de fábrica. E dá para dar até, assim, aproveitando segundos para dar uma dica sobre inteligência artificial, porque é uma linha tênue entre algo muito bom e muito perigoso, né? A gente estava falando sobre isso. Então tem que saber utilizar. Ela tá ali, facilita muito. A gente vem testando ela a extremos, assim, de fazer perguntas que a gente realmente não sabe a resposta para ver como ela se comporta, né? Então, qual é o grande lance? Dê uma resposta. Eu não tenho certeza, pergunta a fonte. Pede uma referência de uma norma, pede a indicação de algo que ela vai enviar. Então, assim, facilita de uma resposta rápida, me direciona e agora eu sei onde pesquisar melhor. Então, a gente tem que usar a nosso favor, né? Fazer pergunta que a gente já sabe a resposta, fazer pergunta que o brasileiro está ganhando da inteligência artificial, fazendo piada com a inteligência artificial. Pô, a gente está com uma ferramenta tão grande e poderia usar a nosso favor, né? Mas então... pode usar. Hoje a pergunta, pode fazer qualquer pergunta. A construção civil é ideal, mas pode fazer. Hugo, o Palmeiras tem Mundial? Não sei, a gente pode perguntar. Uma pergunta é essa, o Palmeiras quantas vezes ganhou do Grêmio? 5.588. Esse aí é o item 4 que nós vamos discutir depois, tá? Mas em relação ao Mundial, ele responde, então tem todos os históricos. Então, pode ser para brincadeira, mas o que a gente quer inserir a tecnologia, que seja com a brincadeira. Sim. Mas que quando ele precisar precisar alguma dúvida, alguma coisa, ele está ali, ele sabe que tem aquele número no WhatsApp. Então. E o grande lance da indústria ter apoiado isso também, Vedacity está com a gente nisso, da gente poder não só dar uma resposta genérica, mas como também ensinar como a indústria está resolvendo isso, né? Então eu posso simplesmente indicar uma norma de como eu devo impermeabilizar uma piscina, como eu posso indicar a norma e dizer quais os produtos o mercado tem para fazer isso, né? Então eu já digo como deve ser feito e que produto você pode usar, né? Então eu trago a indústria para dentro também da inteligência artificial. Qual que é o grau de parentesco que a Construflow tem com a Vedacity? Irmãos gêmeos univitelíneos. Como que é essa parceria? Não, primeiro deixa ele responder do evento, né? Do evento, dá uma palhinha do evento, porque dia 29 de junho é um baita do evento, viu? 29 de junho. 2023. 2023. 29 de junho, em Porto Alegre, o que é a ideia? Educação, justamente. Temos uma lista de choro. Mão de obra desqualificada, não conseguimos a tecnologia é muito cara. O que é a nossa ideia? A indústria contar o que ela está fazendo, isoladamente. A Vedacity, isoladamente, treina, vai nas obras, treina o pessoal para melhorar a questão da impermeabilização. Knauf, com o drywall, a Gerdau, com a parte de estrutura. Cada um treina a sua parte. E a dificuldade, né, Rolando? Liga para a construtora, gostaria de fazer um treinamento. O pessoal hoje está muito ocupado, tem laje amanhã. Mas estão reclamando da mão de obra desqualificada e o Rolando pediu 30 minutos para falar com o mestre, mais 2 encarregados. Perfeito, é isso mesmo. Então, assim, a nossa provocação é trazer a indústria primeiro, provocar a construtora que está lá vendo e, ao término das apresentações, falar, pessoal, vocês não têm 30 minutinhos? Vocês não têm um refeitório de uma construtora na sexta-feira? Vamos fazer um churrasco no fim do dia e deixa a Vedacity, deixa a Knauf falar e ajudar essas pessoas na qualificação. Então, é essa provocação. Ou, se isso não puder ser feito, 2025 a gente faz um novo evento e a gente vem aqui chorar de novo, de mão de obra desqualificada, que o pessoal não consegue usar a tecnologia, que a tecnologia é cara. Então, a gente quer fazer o check aquele lá do planejamento. Isso aqui, na verdade, de teoria das restrições. Isso aqui a restrição não é mais. Qual a próxima? Ele vai falar, não, essa aqui a gente tirou também. Qual é? Então, pessoal, o que está faltando? Amanhã a gente vai começar. Então, essa é a ideia. O evento muito legal para juntar a indústria com as construtoras para a gente tirar isso, porque senão não vai andar. A gente vai chorar daqui em 2025. Gostou, Hugo? Manda as passagens para eu participar do evento. Já estão Está aqui, convidado. Veio junto com a minha pasta. Tá bom. Porto Alegre. Evento vai ser um roadshow itinerante. Então, começamos com Porto Alegre, nossa casa, casa do Tricolor. Sim. Já foi campeão mundial. Foi campeão. Então, começa Porto Alegre, depois próximas datas a gente vai vindo, com certeza está convidado para nos ajudar nessa parte de educação, né, Nelco? Legal, gostei. Envolva o professor das obras em tudo quanto for necessário. Rolando, eu faço parte do time da Vedacity Pro.
Tamo junto, Mas você sabe que eu faço parte? Eu sei que faz. Eu fui lá na Feicom, e o pessoal quis me gravar lá. Você viu o vídeo da Feicom que eu apareço? Vi. Então, cara, apareceu lá o Reginaldo, o cachorrão. Ele tá aqui. Tá aqui na o antessala. Big Dog. Isso. Apareceu rolando. E apareceu eu, cara. Eu me senti parte da equipe. Porque ia começar 2 dias antes, mas esperamos até você ir na Feicom. Cara. Ficou isso em suspenso, só começou no dia que você chegou. Não, eu fiquei lisonjeado. Muito obrigado, Rolando. Você merece muito mais. Nossa. Vamos terminar o podcast, então. Vamos almoçar, vai. Vamos. Então tá convidado, Hugo, para participar. A nossa vinda em São Paulo, gostaríamos muito da tua participação, porque é mostrar realmente o que está sendo feito, o que o papel do ensino está ajudando, e desmistificar essa questão de o pessoal da obra não quer educação. Eles querem educação, a gente tem que adaptar o meio da educação e ver se é uma maneira mais descontraída, é falando, brincando de futebol, é pelo WhatsApp, é mandando videozinhos. Ou se for fazer um churrasco também. Ou se for churrasco, é assim, eles foram pelo churrasco, que bom, mas eles vão, alguma sementinha a gente vai plantar ali, então essa é a ideia. O gaúcho gosta de churrasco, né? O podcast já falou 6 vezes a palavra churrasco. Falando mais que produtividade. Exatamente. E melhora muito a produtividade. Uma promessa de um churrasco, se vocês terminarem a laje até tal data vai ter churrasco. Esse é um ponto. No Rio Grande do Sul... Isso é tradicional. Eu ia dizer, tradição. Aqui, não me lembro, mas final do dia de sexta-feira, o que tem na obra? Churrasco se concretou. Mas aqui também. Laje, né? É laje, é o dia de bater laje, é o dia de fazer a laje. É laje só, viu? Laje. Tem os caras que trabalham comigo e falam assim, eu fiz a fundação aqui. Não, fundação não é laje. Deu trabalho pra caramba. Estaca não vale, Sim. não entra na conta. Qual é a pergunta que eu tinha feito? Me esqueci. Do vínculo da Vedacity com... Isso, quero saber. Eu gostaria que o Cícero e o Jorge falassem um pouquinho do processo. Como é que a Vedacity chega numa startup para fazer parte do time, que eu acho que fica muito mais legal. Quem foi startupado, se é que existe esse termo, mas acho que existe, quem participou do pitch day, quem participou do processo de filtro de peneira, do que eu, porque eu tenho uma visão de quem fez, mas vocês participaram. Então eu gostaria de dividir essa resposta com o Jorge e com o Cícero. Legal. Isso foi um diferencial muito grande para a gente como startup. A gente participou do ciclo de inovação da Vedacity. Então, a Vedacity abriu vários ciclos, onde startups eram selecionadas, a gente participou, já foram mais de 1.000 startups avaliadas e mais de 100 startups selecionadas. Então, isso é muito legal. E isso entra no papel da educação da Vedacity, dessa preocupação. Então, quando ela fomenta uma startup, a gente fomenta a tecnologia, fomenta a educação, certamente. Então, a gente entrou no 4º ciclo do Vedacity Labs, que é pela Trutec, é um ecossistema de inovação da Vedacity, e tem outras startups lá que são muito interessantes. Então, esse é o nosso vínculo, Hugo. A gente é investido pela Vedacity, então a Vedacity aportou dinheiro, realmente, dinheiro na Construflow para ela crescer, e a gente faz parte de um ecossistema, que é a Trutec, que é da Vedacity, onde tem outras startups. Então, tem a ConstruCode, que faz a gestão de projetos e gestão de projetos em obra a partir de QR Code, e aí a gente remete também de novo ao custo, ou seja, a pessoa pegar a câmera, escanear aquele QR Code e ter a última versão do projeto, isso é muito fácil e muito barato. Então, tem a ConstruCode, tem a Constructeam, que é muito legal, que ela faz o mapeamento da obra a partir de uma câmera 360 graus, então está caminhando com um capacete, com uma câmera aqui, aperta no aplicativo, ele vai tirando foto e tu vai acompanhando a obra a partir de foto, sempre no mesmo ponto. Então, tirei a foto daqui, e tu pode comparar datas diferentes. E tem a Agilink, que faz a parte de planejamento, um planejamento muito mais inteligente, vinculado ao modelo BIM. Então, são as 4 startups hoje que estão rodando dentro da Trutec, e a gente tem conexão entre todas elas, e a Vedacity fomenta tudo isso. Então, a Vedacity está ajudando financeiramente e com os clientes. Então, a gente tem uma parceria muito legal com o Rolando e com o Reginaldo, que a gente vai junto nos mesmos clientes, a gente vê as dores dele, a gente ajuda nessa parte. A Construflow, inclusive, Hugo, você que nos acompanha, mas talvez não tanto assim no dia a dia, a Construflow já foi conosco fazer palestras no IB.
Isso. A Construtim já prestou serviço para a Irene, projetista do Distrito Federal. Sim. Já contratou serviço com ela e realmente a qualidade do serviço de impermeabilização sobe muito. Isso aí. Essa é a ideia. Que legal. Eu não sabia. Mas a Vedacity não está no quadro de sócios da Construflow. Só é uma... Entra no quadro de sócios entra também. no quadro. Isso, entra no quadro de sociedade. Legal. Bacana. Vamos falar um pouquinho da Construflow nessa interface com o BIM, para a gente poder finalizar. Que eu acho que está super em alta e os projetistas que estão nos acompanhando vão querer saber disso. Boa. Estamos, acho que o resumo é, a plataforma Construflow apta para receber modelos, né? Inclusive a gente tem plugins para os principais softwares do mercado, onde o apontamento do erro pode ser feito diretamente dentro do software. Então eu estou me visualizando o modelo, encontrei uma incompatibilidade, clico no plugin, clico ali e esse problema já vai para dentro da plataforma. Então temos a integração, conseguimos fazer a visualização do modelo dentro da plataforma também. Então no momento que eu clico num erro, num apontamento, eu consigo ver um print, porque o print pode ter um monte de informação, né, seta, texto, mas eu tenho a opção de clicar num botão e ver esse problema dentro do modelo. Então a Construflow pensou, a gente estuda BIM já há muito tempo, né? Então trouxemos a parte de tecnologia para dentro, mas sempre pensando que a plataforma, além de ter a parte de BIM dentro, nós flexibilizamos porque a gente sabe que apesar de termos modelo BIM hoje, né, bastante gente usa, o que vai para a obra ainda são plantas, PDF, né, enfim, eu vou plotar algo, então eu também preciso me preocupar em como isso está sendo representado. Então, além, para quem está escutando a gente e assistindo, além do modelo BIM, a gente pode também colocar prints, subir como eu falei, um desenho à mão ou algo que facilite a comunicação. Então, quando a gente estudou, percebemos isso. Tinham plataformas que faziam isso, mas era assim, 100% no modelo BIM. Realidade do Brasil, a gente não ia conseguir. Então, foi trazer o lado bom do BIM, mas também flexibilizar para que eu possa, se necessário, fazer um croquis à mão, explicar, subir também na plataforma e conseguir visualizar isso. Gostei. Gostei da Construflow. Eu também. Você é suspeito, né? Suspeito. Você é suspeito. Eu não sei se vocês já levantaram ou se algum cliente já chegou a metrificar isso. É uma pergunta talvez difícil, mas redução de custo que vocês trouxeram, e eu falo que é difícil porque talvez não seja tão preciso assim, né? Esses dados. Mas qual que é a média de redução de custo que vocês conseguem trazer para um projeto e tal? Sim. É bem isso, Hugo. É difícil mensurar porque as pessoas não medem hoje, né? Então, assim, se eu não meço hoje, como é que eu vou medir pós-Construflow? Mas volto àquele número, assim, uma média de R$2.000 por erro, em torno de 500 erros encontrados. Então, a gente está falando no valor muito alto de uma média de economia de R$1 milhão utilizando a plataforma. Por projeto? Por projeto. Por obra, né? Por obra, né? Por obra, não por disciplina, por projeto. Projeto que eu falo empreendimento. Isso, Ao final do empreendimento eu teria tido esse custo para corrigir os problemas. No empreendimento de qual tamanho, mais ou menos? O empreendimento é de 15 mil metros quadrados, que é a média da plataforma. 15 mil metros quadrados, e a gente está falando de uma obra de 15 andares, 18 andares. Então é uma economia bem significante, porque a gente acaba organizando e vendo esses erros. E não é só naquele empreendimento. No momento que eu tenho muito bem registrado, eu posso gerar um relatório de lições aprendidas ou dos principais erros que aconteceram, não que aconteceram, que a gente antecipou naquele empreendimento. E antes de começar um novo projeto, eu já aviso, pessoal, naquela obra, esses foram os principais erros e o pessoal resolveu já dessa maneira. Quem sabe a gente já antecipa. Então, isso é muito legal também. E é importante comentar que como é que eu aprendo com esses erros, né? A gente entrega um dashboard lá, onde você pode analisar, por exemplo, o desempenho do teu projetista. A consultora pode fazer essa avaliação. Então, ela consegue saber assim, nessa obra aqui eu tive muito problema de hidráulica e o principal erro de hidráulica está sendo inconsistência técnica. Mas eu uso esse projetista em outra obra e lá ele tem, ou em outro projeto, outra construtora, e eu sei que lá ele quase não comete esse erro. Então,
por quê, né? O que está acontecendo. Então, essa análise leva a vários fatos. Pode ser que dentro do escritório eu estou trabalhando com uma outra pessoa e essa pessoa se comunica, né, de outra forma ou tem menos conhecimento. Pode ser que lá na outra obra eu construí empreendimentos verticais e nessa obra que ele está trabalhando com empreendimentos horizontais, os problemas são outros. Mudei de cidade, ele não conhece o código de obra. Então, a gente ajuda nisso também, que é saber. Então, eu gosto do projetista, mas deixa eu analisar o que está acontecendo aqui para eu poder dar um treinamento para ele, mostrar para ele o que está acontecendo para ele aprender. Eu vou ilustrar, Jorge, acho que é melhor, Hugo, os erros que são encontrados dentro da plataforma e são os mesmos erros em todos os empreendimentos. Não foi deixado rebaixo numa floreira. Como é que o cara instala a impermeabilização depois, Rolando? Impossível. Impossível. Vai ter que quebrar, vai ter que diminuir a altura da floreira, vai ter uma série de coisas. Todos os empreendimentos que são monitorados têm esse problema. Todos. Então, assim, o que a gente falou, a gente deu um exemplo da Otros de um coordenador, ele já bota nas lições aprendidas, floreira, rebaixo. Vai para o então, briefing, já antecipa, já vai para o briefing e aí coloca como alerta. Então, esse tipo de alerta eu consigo colocar dentro da plataforma, muito legal. Caimentos, laje muito extensa que não foi deixado o caimento, não foram deixados uma série de ralos, porque não vai dar. Na hora que fizer a regularização, vai ficar muito alta e aquele velho degrau lá na beira do elevador. Então, uma série de coisas assim... Já vi casos de a porta do elevador não abrir. Sim. E você tem que fazer um vão para a porta. Já vi caminhonete que não pode subir do G1 para o G2. Ou desse, porque não tem altura. Não tem altura. Exatamente. Porque deixaram uma distância muito grande. Então, quando a gente começa a aliar isso, antecipação de erros com o modelo BIM, é muito rápido. Eu dou um giro no modelo 3D, eu olho, não, essa laje certamente vai ter algum problema. Então, cadê o ralo? Não, tá aqui. Não, isso é muito distante. O visual fica muito mais fácil. É como se a gente estivesse literalmente caminhando uma obra e com uma pessoa muito experiente fica muito rápido. Com uma muito pranchetinha fácil, ali dizendo, né? A altura da viga passa, tem ralo suficiente, deixar o caimento. E seria muito legal. A minha esposa, ela trabalha em construtora de baixo padrão, e ela é coordenadora de assistência técnica, né? E como eles fazem muitas obras espalhadas pelo Brasil, essa construtora, eles têm levantamento de dados dos maiores problemas que acontecem nas obras pós-entrega, né? Cara, seria sensacional se vocês conseguissem cruzar essa informação dos problemas que acontecem no pós-entrega com esses alertas que vocês fazem na fase de projeto, né? Que imagina que sensacional. Porque o cara tá projetando às vezes certo, mas às vezes não tá fazendo ali uma passada de marca-texto para o cara se atentar na hora de executar para não acontecer o problema do pós-obra. Sim. Cara, eu acho sensacional essas ferramentas de comunicação que vocês estão fazendo, e quanto mais cruza a informação, melhor fica, né? Pô, que legal. Parabéns pelo trabalho, cara. Obrigado. Imagina isso dentro do modelo BIM, né? A pessoa está girando um modelo ali, já tem um alerta, um vermelho, olha, nessa viga aqui, cuida, porque vai ter um problema. Confere realmente essa distância de viga para piso, ver se vai passar. Então, fica tudo mais claro. Fica muito mais claro, muito mais legal. Muito legal. Tem alguma adição? Não, é só agradecer muito a Cícero e a Jorge. Eu costumo dizer que o tempo é o bem mais precioso que nós temos hoje em dia, e os dois disponibilizaram o tempo deles para bater papo conosco aqui. Eu espero que eles tenham gostado tanto quanto eu gostei, e agradecer muito a vocês dois. E a você, Hugo, né? Sempre aqui batalhando junto. Foi muito bacana esse nosso podcast de hoje. Muito obrigado, Rolando. Obrigado, o pessoal da ConstruFlow que vieram para cá. Tem mais pessoas no time, imagino, né? Sim, nós somos 17 ao todo hoje. 17 pessoas. Legal. Cícero e Jorge, muito obrigado. Eu gostaria apenas de fazer uma última pergunta, que isso vai virar Reels. Vai virar um corte que vai ter 1 milhão de visualizações. Esse aqui é muito Eu gosto de passar vergonha. Esse eu gosto. Então vai ser agora. Você vai olhar para a câmera lá, e vocês falaram no meio desse podcast que teve um estagiário que pegou as informações, que foram os problemas lá que o pessoal da construtora foi apontando, e ele meio que traduziu essas informações, porque estavam com linguagens diferentes, para talvez identificar os problemas. É isso, né? Então eu queria, com a experiência que vocês têm já de ver vários clientes apontando diversos defeitos,
falasse para o pessoal que está em casa, que é técnico, quais são os maiores, passa uma lista dos maiores problemas que tem nessas fases de projeto entre as construtoras. Passar tubulação por viga sem considerar um furo, isso é típico. Não prever caimento nos projetos que são principalmente em 2D, considerar o caimento da tubulação, porque o 2D aceita tudo, então é uma falha quando perguntada aparece. E por incrível que pareça, já teve erros não que se repitam, mas que não consideraram o tamanho da árvore que vai ficar quando ela crescer. Então, pequenininha quando plantaram, não era um problema, mas o questionamento foi: quando crescer, a raiz vai para onde? Então, problemas também que devem ser analisados. Mas erros tradicionais, Hugo, falta de informação, muita falta de informação. Então, deveria ter uma informação de uma tubulação e não tem. Isso acontece demais, é o que mais acontece. Mudanças pela própria construtora. Então, o projeto estava indo para um lado, era com alvenaria, mudou para drywall, e aí muda tudo, esquecem vários detalhes assim. Deixa eu pensar, na parte de hidráulica, peças faltantes, incrivelmente, as pessoas, às vezes, os projetistas esquecem de colocar ralo num chuveiro, então não tem o ralo. Então a construtora vai fazendo um mapeamento, vai apontando muito dessa parte. Válvula redutora de pressão, rebaixo de piso no banheiro, rebaixo para floreira. Isso, mas em ordem, assim, vamos por disciplinas. A arquitetura e a estrutura, claro, elas têm um envolvimento muito maior, né? Mas a arquitetura, estrutura e instalações hidráulicas e elétricas são em ordem. A impermeabilização, ela só está muito no fim, porque só 10% dos projetos têm a estrutura, tem a disciplina de impermeabilização. Não que os projetos sejam ruins, mas é porque a gente não tem esse número, porque acabam não colocando ali os projetos. Claro, são projetos mais pontuais, mas mesmo assim. Mas a arquitetura e estrutura é disparado. Pilar no meio de uma vaga, tem bastante coisa assim que praticamente inviabiliza algumas vezes o empreendimento. Né? Legal. Esse, então, foi o alerta do professor das obras para todos que estão ouvindo e assistindo a gente. Prestem atenção, projetistas, porque senão na hora que eu for executar a obra de vocês, eu vou errar, porque eu sou humano. E se você não me alertar, pode passar despercebido. E contrate a ConstruFlow para organizar esse problema, né, e economizar nas suas próprias obras, nos seus próprios investimentos. Bom, gente, muito obrigado. Como é que eu encontro a ConstruFlow nas redes sociais, site? Passa pra gente. @ConstruFlow, estamos no LinkedIn, YouTube com conteúdos, Instagram conteúdos mais leves, porque quem está no Instagram não quer ficar estudando, então a gente leva o conteúdo de uma forma mais humor, e LinkedIn a gente publica bastante coisa escrita também, onde o conteúdo onde a gente está ali disponível para fazer isso, né? Então, estamos aí, TikTok também tem, então @ConstruFlow em todos eles. Muito bom. E Vedacity, como eu encontro nas redes sociais? No site da Vedacity, o meu Instagram é Rolando_Infante. Nós temos hoje o Vedacity Pro, tem um Insta próprio, e nós temos páginas exclusivas no nosso site do Vedacity Pro. Muito bom. E para quem quer conhecer o Professor das Obras, @Professor das Obras, lá no Instagram, no YouTube, Professor das Obras Podcast, nas principais plataformas de áudio também, seja Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, você encontra o Professor das Obras com esse áudio gostoso, com esses especialistas na mesa e com Rolando Infante novamente brilhando aqui no nosso meio. Muito obrigado, Rolando. Agora vamos comer uma parma. Muito obrigado, Hugo, e vamos a esse filé à parmejana. Muito bom. Um grande abraço e tchau!